Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando, tá, de soro ozonizado, né? Como é o soro, para que é o soro e vamos gerenciar isso aqui. Vamos aprender um pouquinho mais aqui do soro ozonizado, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Soro ozonizado. Gente, a técnica do soro ozonizado, ela foi descoberta, né? Ela foi feita pelos russos, né? Então, eles estudaram muito. Foi os criadores e quem mais estudou, né? A técnica do soro ozonizado desde a década de 80. A Ucrânia oficializou a técnica. Eles têm muitos trabalhos experimentados aí com soro ozonizado. É uma técnica que eles usam ali dentro dos hospitais, com os pacientes ali dentro do hospital. É, também há mais de 500 teses de soro ozonizado, mais de 500 técnicas de soro ozonizado, tá, gente? É, é, 500 teses de doutorado de soro ozonizado. Essa técnica, ela foi, assim, um tanto difundida, assim, e criticada, principalmente por Bosch, né, que a gente fala que Bosch foi o nosso segundo pai. Porém, os russos chamaram o Bosch para ir lá ver como essa técnica estava sendo feita, porque Bosch acreditava que o soro ozonizado poderia dar, ter intoxicação, né? E o paciente ter algum problema de intoxicação, de flebites químicas. Porém, os russos mostraram para ele que somente por uma concentração de 80 microgramas, pH de 3, isso poderia acontecer. Né? Então, Bosch acompanhou, por convite ali dos russos, Bosch acompanhou nos hospitais, acompanhou a técnica, a preparação, e não foi fácil. Por quê? Porque até os russos, para eles chegarem aonde eles chegaram com relação ao soro ozonizado, eles tiveram que estudar muito. E aí eles mesmos já falam que a própria técnica que eles fizeram, ela é tipo 95%. Por quê? Porque é feita com soro ozonizado. O soro ele é muito mais pesado que o gás. Então, a técnica que eles viram que iam dar certo, que ia estar dando a concentração exata ali, não tão exata, mas mais aproximada, era o fluxo contínuo. Então, foi essa técnica do fluxo contínuo que Bosch viu lá e que estava dando certo com a técnica que eles estavam executando, certo? Ele segue a mesma coisa do ozônio. No ozônio a gente tem as doses baixas, médias e altas. Então, o que é dose baixa no soro ozonizado? É 1 microgramas por quilo de peso. Gente, esse aqui é a única técnica que vocês vão ter que fazer cálculo. Vão ter que fazer cálculo, não tem jeito. E nós vamos fazer esse cálculo aqui, vou fazer no quadro aqui para vocês. Então, 1 micrograma por quilo de peso, o que vai acontecer? Vai estimular o sistema imune, enfermidades cardiovasculares, neurodegenerativas, câncer, obstétricas. E na dose média, quanto que o que é dose média do soro ozonizado? 2 microgramas por quilo de peso. O que vai acontecer? Que eu vou tratar? Desintoxicação e endotoxemia, né? Que é quando você tem uma infecção por bactérias, e aí, depois dessa infecção, fica resquícios, né, ali da bactéria, né? E você tem o seu corpo sofre intoxicação. Enfermidades inflamatórias crônicas de diferentes etiologias. Então, com a dose média, eu vou tratar diabetes, câncer, todas essas partes, todas essas que era da mesma forma ali do outro soro, certo? E doses altas. O que é dose alta? Dose alta é 5 microgramas por quilo de peso. Então, como é que é? Tratamento de enfermidades infecciosas, sepsis, bactérias, vírus, fungos, eu vou tratar com doses altas. E as doenças da pele e queimaduras, certo? Então, como será? Qual o método? Eu só posso infundir, gente, de 100 a 200 ml da solução, tá? Eu não posso exceder esse volume, tá? O soro ozonizado, ele é muito reativo, tá, gente? Ele é muito reativo. Então, eu não posso exceder a esse volume ali, tá? Eu só posso fazer assim, olha, soro ozonizado, gente, é muito importante vocês fazerem na pele. Eu já vi 3 pacientes, tá, com alunos, alguns alunos meus, que o paciente foi, 2 deles parou na UTI e outro foi para o hospital. Então, tem que tomar muito cuidado e realizar na técnica.
com borbulhamento contínuo de 10 minutos, né? A duração máxima da infusão é de 15 a 30 minutos, então a gente não excede esse volume. E quando faltar 50 minutos para acabar o soro, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o gerador, tá? Para a gente para evitar ali uma embolia gasosa, certo? Qual é a vantagem do procedimento, né? Eles falam que, porque o soro ozonizado tem uma boa reatividade, e ser um expansor plasmático, iria diminuir o número de sessões. Por exemplo, se eu tenho que fazer 10 autoterapia maior, eu com soro ozonizado eu vou fazer 6, entendeu? Sessões. Mais barato, eficaz e seguro. Eu tenho minhas dúvidas com relação a seguro, porque você precisa realmente ficar do lado do paciente, certo? Mais se é na autoema, a gente não sai de perto do paciente, no soro ozonizado, muito mais. E resolveria os problemas sanitários, né? A questão do sangue. Por exemplo, na época da Covid, teve um médico que me chamou para fazer soro ozonizado. Por quê? Porque eles não podiam fazer a autoterapia lá, o amigo dele estava de Covid e era para fazer o soro, né? Não queria que fosse o autoema maior. Então, você resolve esses problemas com a vigilância sanitária, né? E esse paciente em especial, eu fiz, era um médico, eu fiz no hospital, e depois que eu fiz esse soro, no dia seguinte ele foi para o quarto. Então, os cuidados com o soro fisiológico, né? O frasco ele deve ser siliconizado, porque o ozônio reage ao plástico que solta fitolatos. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Com relação a isso, tá? Ele tem que ser resistente ao ozônio. As doses do soro, né? Então, o soro ozonizado da infusão. Aqui eu tenho as doses baixas, que é 1 micrograma, dose média, que é 2, e altas por 5. Lembra que tudo pelo peso corporal. Então, eu vou fazer aqui agora, no quadro, para vocês verem como faz direitinho. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, mas nada melhor que a prática, nada melhor que a prática. Eu vou mostrar aqui, tá, para vocês, no quadro, como que nós fazemos esse soro, certo? Então, só um instante aqui que nós vamos ir para o quadro, certo? Então, vamos lá, gente. Eu peguei aqui um peso, né, do meu market aqui, ele pesa 62 quilos, tá? 62 quilos. Então, dose baixa. Dose baixa não é 1? Então, aqui, ó, 1. Então, 1 vezes 62 é igual a quanto? 62, não é? Certo? 62 dividido por 200, aí nós vamos para a calculadora aqui, ó. 62 dividido por 200 é igual... Peraí, gente, que a calculadora aqui... 62 dividido por 200 igual a 0,31. 0,31 vezes 4 é igual a 1,24 microgramas. 1,24 microgramas, tá? Ó. Certo? Então, vamos aqui para a dose média. Então, dose média. O que é? É 2 vezes 62. Dá quanto? 2 vezes 62 igual a 124. 124. 124 dividido por 200 é igual a... Dividido por 200 é igual a 0,62. Tá? 0,62 vezes 4 é igual a 2,48 microgramas, tá? Ó. E vamos aqui agora a dose alta. O que é dose alta? 5 vezes 62 é igual... 5 vezes 62 é igual a 310. 310 dividido por 200, eu já vou explicar esses números aqui para vocês. Dividido por 200 é igual a 1,55. 1,55 vezes 4 é igual a 6,2 microgramas. Tá? Aí aqui, ó, deixa eu passar aqui um pouquinho, ó,
Olha aqui, ó. 200. Então, 200 é a quantidade de soro, tá? 4 é uma constante. Ela vai sempre existir na conta, constante. E 62 é o quilo do paciente, tá? 4 é uma constante e 62 é o quilo do paciente. Olha só, gente. Então, olha aqui. Aqui deu quanto? 1,24, tá? Ai, professora, minha máquina não tem 1,24. Às vezes, ele não vai ter mesmo. Geralmente, por exemplo, eu tenho um gerador que começa com 2. Aí, se você tem esse gerador que começa com 2, você pode botar 2 aqui. 2,48, aí você só faz 2. Se é até 2,5, você faz acima de 2,5, você arredonda para 3, mas 2,48 você faz 2. 6,2 você faz 6 microgramas na sua máquina. Agora, só um detalhe, tá? Se você tem a máquina Philips-Sonfica, pode esquecer a soro ozonizado, porque você não vai conseguir fazer lá, tá? Porque o fluxo do soro lá é fluxo de 1 litro. E é muito rápido o fluxo deles. Então, tem que ter um fluxômetro que você pode regular. Que tem 3/4, que tem 1/4, tem 1/8, que tem esses fluxos assim, certo? E tem meio, tá? E 62 é o quilo, 62 é o quilo do paciente. A conta é essa, tá? Dessa forma aqui, gente, não tem segredo. Não tem segredo fazer soro ozonizado. Então, tendo aqueles cuidados com a questão de ficar perto, né? Na aula do soro, na prática do soro, vocês vão ver, eu falo muito sobre isso, né? E esse aqui é o que vocês vão fazer. Lembrando, gente, é só aqui que vocês vão fazer conta. E tem que fazer. Não me venha fazer soro ozonizado botando 20 microgramas, 30 microgramas, como a gente vê por aí. Pelo amor de Deus, por favor, alguém estudou para chegar nisso aqui. Não foi por um acaso que fizeram isso, não. E estudaram muito. Foi vários artigos, estudaram muito para chegar nisso aqui. Tá? Vamos fazer a coisa na técnica. Já fizemos a aula do soro ozonizado, agora nós vamos fazer a técnica do soro ozonizado. Então, para que eu vou precisar? Um frasco de 500 ml, que eu vou desprezar. Um detalhe, gente, não faça soro ozonizado nem em bolsinha, tá? Nem em bolsinha, aquela bolsinha, lembra a bolsinha da autoenterapia maior que eu mostrei para vocês? Não faça nela, tá? Faça em frasco, tá? De soro, um equipo comum, certo? Gel número 24, que é aquele mais fino, de bebê, tá? O mais fininho. E um Scalp número 23, tá? Esse é o nosso material. Eu vou tirar o soro daqui do frasco e vou fazer deixar somente 200 ml, tá bom? Só um instantinho. Bom, gente, ó, já tirei o soro, deixei somente os 200 ml. E agora eu vou montar aqui, tá? Você vai montar normal, tá? Fazer a montagem normal do soro ozonizado. Do frasco do soro aqui. Aí você vai tirar o ar do frasco, tá? Ó, vamos tirar o ar. Montagem do soro normal. Só que aqui, a hora, depois que vocês tirarem o ar do equipo, você vai tirar o ar do frasco, ó. Porque tem que ter vazão ozônico. Então. Nós vamos agora funcionar ver aqui da nossa paciente. Fechando, né?
Vou abrir o soro, tá? Aqui nessa outra via, tá? Eu vou conectar o scalp que eu falei pra vocês. O scalp 23. A concentração da nossa amiga aqui vai ser deu 1,6, eu vou arredondar para 2, tá? 2. Deu 1,6, você pode arredondar para 2. Vai ser uma dose média que eu vou estar fazendo, tá? Uma dose média, certo? Então, nós vamos conectar aqui o fluxo, como eu falei, no fluxo contínuo. E vamos começar a ozonizar esse soro, tá? Tá vendo, gente? Ó, o fluxo, ele precisa ser um fluxo contínuo, ó. Contínuo, tá? Nada desse negócio aí de chegar, colocar o ozônio dentro, balançar e achar que tá ozonizado. Tudo aquilo que eu expliquei pra vocês na aula, tá? É um fluxo contínuo que nós vamos estar fazendo aqui, ó. Olha, gente, tá vendo, ó? Nada de furar sono, tá? Nada de furar flasco de sono. Aqui, ó, o fluxo tá normal. Aí você chega e fala assim, professora, a minha máquina faz um fluxo maior. Sim, tem. Eu também tenho uma máquina que, quando a bala de oxigênio tá bem novinha, faz um fluxo maior, controla aqui no clamp, ó. Vai controlando a entrada de ozônio pelo clamp aqui, ó. Só ir controlando, tá? A Smart, ela tem uma coisa muito boa. Ela faz esse controle de fluxo de entrada de oxigênio. Então, ela é perfeita, né, para a gente fazer o nosso soro ozonizado. Mas, se você não tem um Smart, faça o controle por aqui, certo? Gente, olha aqui, ó. Quando tiver faltando 50 ml, é recomendado que se desligue o ozônio, porque o fluxo é muito contínuo. Como eu falei antes, a Smart, ela tem um fluxo muito controlado. Então, às vezes eu nem desligo de tanto controlar. Agora, se fosse na outra máquina, ia estar correndo bem mais rápido, tá? Bem mais rápido. Então, por isso que eu recomendo muito a Smart, né? Quem puder comprar a Smart, compra a Smart. Porque ela tem um fluxo controlado e eu nem preciso desligar com 50 ml. Mas 50 ml, vocês, quando tiver 50 ml, vocês já desligam. Eu vou, aqui ó, eu vou desligar pra gente ter, não é todo mundo que tem a Smart, mas eu vou desligar aqui, ó, pra vocês verem. Vocês já desligam a máquina, tá? Desliga a máquina e deixa descer. Nesse momento aqui, gente, você tem que estar com sua mãozinha aqui, ó, no clamp, tá? Porque é muito rápido quando ela desce. E se você vacilar, o gás entra na veia do paciente. E tem todas aquelas intercorrências que eu já fiz a aulinha pra vocês, tá? Então, meu conselho, chegou aqui no copinho, tá? Terminou, tá no copinho, já desliga, certo? Já desliga porque o risco é muito grande de dar uma embolia do gás entrar, né? Com o Smart não acontece por causa do fluxo controlado que ela tem, certo? Então, terminou o soro, é só você retirar da veia, certo, gente? Não tem segredo, é só isso. O soro ozonizado. É fazer com perícia, é fazer com atenção, não sair de perto do paciente, ficar do lado dele aqui, ó. Vocês viram que eu só fiquei da máquina pro paciente, da máquina pro paciente, tá? E fazer com muita perícia que tudo dá certo, certo? Um abraço.